Olá, sejam bem-vindos ao PodOdev, Neurociência na Criação dos Filhos. Eu sou Bruna Trevisan, psicóloga, mãe do João e da Catarina. E eu sou a Graciela Azevedo, psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. E hoje, para falar sobre o mundo social dos bebês, nós trouxemos uma grande amiga, a professora Tatiana Meca, que é mestre, doutora e pós-doutora em distúrbios do desenvolvimento, é psicóloga e é colaboradora do Ambulatório de Autismo da Unifesp. Muito bom ter você aqui, Tati. Obrigada, gente, pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês. É um prazer receber. Eu já vou começar aqui, então, te perguntando o seguinte, assim. O bebê nasceu ali, né? Só comer, dormir, ou eles têm um mundo social? Como é que é? Tá. Legal, Grade. Eu acho que por muito tempo, na verdade, né, se tinha essa ideia de que os bebês, principalmente ali, os bebês recém-nascidos, o primeiro período ali de vida do bebê, o bebê, ele era só um receptáculo, né? Então, ele come, ele dorme, ou seja, só atendimento ali de necessidades básicas de sobrevivência desse bebê. E que, em parte, é isso mesmo, né? Porém, hoje, né, se a gente pensar nos últimos 20 anos, mais ou menos, uma série de estudos vem mostrando para nós que, sim, os bebês, eles são isso, mas eles são algo a mais do que isso, né? E esse algo a mais está relacionado aos processos emocionais, afetivos. Então, se eu tivesse que dar uma resposta bem curta e rápida, sim, né? Os bebês, eles já nascem com algumas características, digamos assim, que possibilitam a leitura de um mundo social. Obviamente, é muito rudimentar, é algo, se a gente for pensar, é uma leitura muito primitiva perto do que é a nossa leitura, porém, já existe uma predisposição para que esses bebês processem informação social, emocional. É interessante você falar assim, que parece que não tem muita coisa acontecendo ali, porque a expectativa dos pais, especialmente os pais de primeira viagem, é fazer com que o bebê sobreviva. Exatamente. Né? Então, a gente pensar assim, olha, ele tá respirando, tá alimentado, né? Tá saudável. Então, quase que não sobra espaço ali no span atencional deles para pensar que outras coisas estão acontecendo no desenvolvimento neurológico, né? E de forma tão específica com relação a essas habilidades relacionadas a perceber o mundo social, perceber essas pistas, né? Tem alguma coisa, a partir de que momento os pais conseguem passar a observar alguns desses sinais? Que sinais seriam esses? Tá. Olha, acho que existem alguns sinais que eles realmente são muito precoces, né? A gente tem estudos antigos até, desde a década de 70, por exemplo, mostrando que em bebês recém-nascidos, sem ainda uma história, por exemplo, de aprendizagem, né? Sem ainda uma história no mundo social, quando eles estão diante de um agente social. E quando a gente fala agente social, é algo que se move ali, que fala com eles. Então, pode ser o pai, a mãe, um outro cuidador, né? Um irmãozinho, exatamente. Diante de um outro agente social ali, da mesma espécie, que se movimenta. Então, e aí, movimenta desde, por exemplo, mostrar a língua, que é uma coisa que a gente faz muito para os bebês, né? Fazer biquinho. Os bebês, não fazia não, mas a Tati fazia muito isso com meus filhos. Eu fazia. Tá vendo? É intuitivo, né? Ela ficava treinando essas habilidades com o João. Eu tenho registro desses momentos, assim, brincando com o João. E aí, quando a criança, ela tá, então, diante de um adulto que começa a fazer movimentos na frente da criança, por exemplo, com a face, a criança, ela automaticamente tenta equiparar esse comportamento do adulto. O que isso significa? Começa a tentar mostrar a língua. É claro que um bebê recém-nascido, ele ainda não vai fazer protusão de língua, né? Botar a língua para fora, igual uma criança de 2, 3, 4 anos faz. Mas já existe a intenção do movimento. Então, você vê o bebê ali
tentando abrir a boquinha, né? Fazendo um movimento de bico. Isso significa que o cérebro desse bebê está lendo essa informação social, que é o movimento do outro. E, a partir isso vira um modelo, né, de aprendizagem. O bebê respondendo ainda de uma forma automática, não tem uma consciência, né? Bebê recém-nascido não pensa, nossa, que interessante, vou fazer igual para interagir com esta criatura que está na minha frente. Não é intencional, no sentido de... Não tem uma reflexão ali, obviamente, mas existe uma resposta automática desse cérebro que está percebendo um mundo ali, né, social, e está reagindo a esse mundo. Então, a gente tem ali... O que está acontecendo nesse momento? O cérebro desse bebê, ele está diferenciando esse movimento do adulto, né, ou de um irmãozinho, enfim, de uma pessoa, do movimento, por exemplo, de um objeto. É diferente, por exemplo, se ele vê um objeto rolando, né? Ele não vai fazer o mesmo comportamento de imitação do objeto. Por quê? Já tem áreas do cérebro desse bebê sendo ativadas, dizendo assim, olha, isso é o movimento de uma pessoa. Isso é social. É diferente de algo que não é social, mesmo ainda sem essa consciência. Então, por exemplo... Eu vou falar de novo do João, né? Sim, pode usar. Você já usa bastante nas aulas os vídeos deles? Pois é, eu vídeo. Quero ver esses vídeos. Tem um vídeo da Bruna com o João. Acho que o João tinha uns 2 ou 3 meses, assim, bem pitiquinho mesmo. Acho que não tinha 3 meses. Ela tá sentada e ela deitou ele aqui, assim, né? E ela começa a conversar com ele. O que você sonhou hoje? Não sei se você lembra desse vídeo. O que você sonhou hoje? Esses primeiros meses eu não lembro muita coisa. Né? E você sonhou muito? Porque eu não sei se ele foi uma noite que ele fez muitos barulhinhos, enfim, se mexeu demais. E ela vai conversando com ele, e aí ela começa a fazer carinho aqui nele. E conforme ela vai falando, ele vai fazendo com a boquinha, né? Arrulhos, né? Sonzinhos, ele... Como se ele estivesse conversando com ela. Então, essa percepção de movimento do outro está fazendo com que o bebê reaja a essa informação social, né? Está tentando equiparar ali o comportamento dele ao comportamento da Bruna. E isso é um modelo importante de aprendizagem social, né? Desse bebê. Então, o que eu estou dizendo? A gente não precisa de nada mirabolante. A gente não precisa de nada... super diferente e ler livros e livros com centenas e centenas de páginas, né? É um ato simples. Tá ali com o bebê no colo, naquele momentinho em que não estão sendo, né? Os pais não estão necessariamente preocupados em atender as necessidades básicas, né? E fazer a criança sobreviver. Mas tá ali, curtindo, conversando. É a voz, é o toque, é o movimento. Então, todos esses elementos de tocar, de falar... de olhar, faz com que todas as regiões do nosso cérebro que são importantes para a leitura social do mundo, essas regiões elas vão sendo ativadas e vão sendo conectadas. Então, é como se a gente estivesse preparando aquela criança para tudo que vem mais adiante em termos de ambiente social, né? Ela vai reagindo de uma maneira diferente. Aquilo que é social daquilo que não é social. Esse cérebro vai diferenciando, né? E, obviamente, para ter essa diferenciação, por mais que a criança nasça com essa capacidade ela precisa do ambiente. Sabe que eu já vou pedir esse vídeo do João, eu vou trocar. Eu dou uma aula para a turma de medicina sobre desenvolvimento socioemocional e eu pus um vídeo disso aí, mas que é um pesquisador com um macaquinho de horas de vida. Não sei se você já viu esse vídeo. O pesquisador fica abrindo a boca, colocando a língua, e aí o macaquinho com horas de vida consegue abrir, né, e colocar, assim. Agora eu vou trocar por esse do João, que aí eu explico pra eles, olha, um bebê com horas de vida ia ser mais difícil, por questões, exatamente, controle motor, né, mais difícil ele conseguir com horas. Não, e às vezes os pais ainda nem estão filmando isso, né, não tem um registro, difícil, né, assim, a gente tem um registro de um bebê com 2, 3 meses, mas que já é importante. Não, fala. Não, eu ia dizer assim, olha, o que a partir de que momento os pais precisam estar atentos a esses sinais que você está falando? Assim, a partir de que momento, assim, olha,
desde sempre, desde que a criança nasce? Ou a partir de um certo momento a gente... olha, vale mais a pena prestar atenção nesses sinais? Tá. Olha, nos primeiros... Em termos de realizar a estimulação, obviamente é desde sempre. Agora, os primeiros 3 meses é mais difícil de conseguir identificar com clareza se o bebê ele é muito responsivo ou ele é pouco responsivo, porque o bebê ele ainda não tem foco, né? É difícil ele conseguir sustentar a atenção dele num adulto que tá lá brincando com ele. Ele olha para o adulto, ele tá olhando para outra coisa, ele vai reagindo muito rapidamente. Então, a gente não tem tanta clareza com 3 meses. De 3 até mais ou menos 6 meses, é aquela fase que os pais começam a falar, nossa, ele tá tão mais sociável, tá tão mais legal agora, não é só cuidar das necessidades básicas, parece que ele tá entendendo quem eu sou, que eu tô aqui, parece que ele está me percebendo mais. Porque mais reforçador pros pais, né? Exatamente. Eu acho que isso é legal de falar, só pra pontuar, assim, eu vou cortar esse raciocínio, mas é porque também tem aquela ideia de que nasceu... Estamos encantados um pelo outro, né? Eu e aqui o meu filho. E é uma conexão momentânea, aquela criança tá conectada comigo. E às vezes essa coisa, tipo, é um bebê muito pequenininho, que não tem muitas respostas sociais ainda, né? Até uns 3 meses. E às vezes causa angústia, né? Da mãe ali, né? De sentir assim, gente, mas será que a gente tá conectado, né? De alguma forma, assim. Que às vezes tem uma idealização, uma expectativa ali, né? Que é diferente. Pro irmão mais velho, então, né? Porque fica assim, é isso? O bebê é isso mesmo? Só vai fazer isso? Não vai brincar comigo, né? Em que momento o bebê começa a brincar comigo? Isso, Né? Começa a ficar, pelo menos começa a ficar mais claro para os pais que esse bebê ele tá tendo intenções assim, que tem um vai e vem, né? Exato. Então assim, a partir dos 3 meses, o bebê ele começa a dar sinais mais claros disso que a gente está chamando de responsividade, digamos assim, né? Então é isso, se você começa a sorrir para ele, ele já claramente começa a sorrir para você. Fica muito claro que o bebê, ele vai mudando o comportamento dele de acordo com o seu comportamento. Agora, e isso começa a ficar mais claro a partir dos 3, 4 meses. Mas aonde a gente começa, de fato, olhar esses sinais de uma forma mais consistente, porque eles ainda estão se desenvolvendo, é a partir dos 6 meses, né? Então, a gente já vê, por exemplo, como a gente tem o desenvolvimento do balbucio durante o 2º semestre de vida, os bebês já começam a demonstrar mais intenção, assim, comunicativa, né? O bebê já olha para você e faz... Mãe, dá... né? Eu lembro uma vez a avó de um paciente felicíssima, porque o primeiro som, né, que o paciente fez foi bó, né? E então fica mais claro para os pais, a partir dos 6 meses, essa intenção do bebê de interagir. Mas antes dos 6 meses, a gente consegue ver o bebê reagindo às nossas interações. É muito comum, por exemplo, sabe aquela brincadeirinha básica, né? Do achou, né? Cadê, achou? O bebê, ele vai mudando as reações dele. Quando você mostra a sua cara, ele muda a expressão dele. Isso já mostra que ele tá te lendo, que ele tá sendo estimulado, né? É muito comum quando a gente vai... Não é a ideia que hoje eu sei, né? A gente falar de patologia, mas quando a gente começa a pensar em alguns prejuízos, né? Em alguns quadros de neurodesenvolvimento... Isso, como, né, o exemplo clássico do autismo, muitos pais relatam, às vezes, até uma certa passividade do bebê. E falavam assim, eu nem achava que tinha nada de esquisito, porque era um bebê tão quietinho, mas um bebê que não reage ao outro... não é esperado, né? Não é comum. É comum o quê? Que o bebê ele escuta um som, ele procura a fonte, né, sonora, que ele gaste muito tempo olhando para você na hora que você está interagindo com ele, brincando, tocando, que ele vá mostrando, né? Ele vai mudando a expressãozinha facial dele conforme você muda a sua. Sabe que você falou dessa coisa de buscar o outro? Eu pensei, tem um estudo clássico também com macacos. Não sei se vocês já viram, da década de 60, eu acho.
que para essa coisa de testar a teoria também, será que o bebê se conecta a alguém? Porque essa pessoa é um cuidador no sentido de alimentar e trocar e não sei o quê. Então, eles testaram, eles colocavam uma estrutura aramada, que tinha uma mamadeira, não é? E o macaquinho lá, ele se alimentava. Então, era lá que ele pegava o alimento. E uma outra estrutura acolchoada assim, cobertores ali, né? Que tinha a estrutura mais do tipo aconchego, né? E a ideia seria, bem, se a busca principal é pela alimentação, né? É para suprir isso, ele vai ficar grudado ali no que tem mamadeira. E o macaquinho alternava, ele ia lá, mamava e saía e ia pro outro aconchegante para ficar encostadinho, né? Então, essa coisa de estar com o outro ali, né? É algo que a gente precisa muito, né? Assim... É uma necessidade também. Então, ser alimentado, dormir... Né? É uma necessidade, mas o desenvolvimento, né, do vínculo, da interação social, também é uma necessidade, porque nós somos sociais. Né? Não é à toa que, quando nós somos deliberadamente privados, né, de socialização, não porque a gente escolhe, mas porque existe algo externo, né, a gente sofre. Quando você fala, assim, sobre essas alterações, não é o foco, né? Mas você acha que tem... Que tipo de conhecimento que os pais precisam ter sobre esse desenvolvimento? Assim, tanto no sentido de estimular, quanto no sentido de perceber se tem alguma coisa ali que chama a atenção. Tá. Então, a gente olha para algumas características, né? Por exemplo, uma criança... eu vou falar desse segundo semestre de vida, que ele é mais, né? Rico. É mais rico nesse sentido. O bebê que não demonstra nenhuma intenção de imitar o outro durante uma brincadeira, de bater palminha, de dar tchau, de jogar beijo, é estranho. Mesmo que o bebê não faça o movimento correto, de uma forma extremamente precisa, acurada, não tem problema, mas ele tem que ter a intenção de. Então, se a gente vê bebês que são muito passivos, que eles são um pouco responsivos, no sentido de os pais estão lá brincando, fazendo gestos, e o bebê não tá imitando, não tá tentando fazer igual, isso é um sinal de alerta importante. O bebê, ele não se atenta quando os cuidadores falam com ele. Então, o bebê tá lá quietinho, por exemplo, tá lá no berço. Se o cuidador entra no quarto e começa a falar com ele, brincar com ele, e ele não olha pro cuidador, ele não tem essa orientação para aquilo que é social em termos de som, né, da voz humana, aí também já é um indicador importante de risco. Essa questão da voz humana é interessante. Tem um estudo com bebês de 3, 4 meses, até mais ou menos 6, 7 meses, que eles colocaram os bebês para escutar diferentes tipos de sons. Então, desde ruído até sons da fala, e sons da fala de uma forma mais neutra ou com uma expressão emocional. Gente, desde essa etapa ali, né, primeiro semestre de vida, basicamente, a gente já vê regiões específicas sendo ativadas. Então, por exemplo, quando o bebê escuta um ruído, o cérebro dele lê aquela informação de uma forma diferente de quando ele escuta a voz de alguém. Então, acho que um ponto importante que você perguntou sobre estimulação é conversar com a criança. E, às vezes, né, a gente sabe que tem a questão da rotina dos pais. Os pais não precisam parar a rotina para conversar com a criança. Na hora que vai trocar, na hora que vai dar banho, vai cantando, vai contando, vai descrevendo o que está acontecendo, vai pegando os objetos, né? Na hora que vai trocar a criança, vai descrevendo o que está fazendo, sorrir. Então, você não precisa mudar a sua rotina para estimular esse tipo de informação no seu filho e ver como ele reage, né? Uma outra característica que também já dá para perceber até mesmo um pouco antes dos 6 meses é a questão da fixação do olhar, né? Você, enquanto você para ali na frente da criança, tá brincando, tá interagindo, tá sorrindo, tá cantando, e a criança não tá te olhando, ela tá extremamente passiva e com uma atenção para outra coisa, não é esperado.
né? Acho que tem o sorriso também, né? O sorriso social ali, né? Perto dos 3 meses. A criança que sorri para chamar a atenção também do outro, né? Isso, é uma forma espontânea, né? Inicial ali de iniciativa, né? De iniciar uma comunicação quando a criança ainda não balbucia, né? O Que sorriso antes era só social, choro, ele vem né? antes. E tinha só choro, choro, choro. Aí depois ela começa a conseguir o sorrisinho ali, né? Exato. E mesmo assim, quando você vê bebê dormindo, eles têm várias expressões quando eles estão dormindo. Ou seja, a criança ela já nasce com uma variabilidade também de expressões. Né? Esse é um outro ponto de alerta, né? Que a Bruna perguntou, e aí, o que a gente pede para os pais olharem ali? Se a criança não tem muita variabilidade na expressão emocional. Agora, essa questão tudo isso que a gente está conversando é altamente estimulado pelo ambiente, né? Então, a gente precisa se perguntar, a criança não faz porque ela não faz espontaneamente, ou ela não faz porque está sendo muito estimulado e ainda assim nada acontece. Porque, às vezes, só espontaneamente, a depender do ambiente, talvez a gente não vá ver esse comportamento. E não é porque a criança não tenha a predisposição para, mas talvez a gente não tenha um ambiente que esteja proporcionando isso para ela. E quando os pais vêm com essa preocupação de como estimular, eu tenho a sensação, não sei se é porque eu também tenho um público muito de psicólogos, né? Mas eles perguntam sempre assim, como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Tem que fazer uma coisa muito estruturada, como é que eu faço essa estimulação? Né? Assim, como se fosse uma coisa realmente que só algum especialista daria conta de fazer essa estimulação. Exato. E é simplesmente conversar, né? Narrar, né? E coisa que os pais já fazem na rotina ali. Talvez muitos deles não estejam... não percebem que fazem isso de uma forma automática. E talvez outros não se deem conta que podem fazer isso, né? De uma forma simples, né? Então, eu costumo dizer, a gente não precisa de brinquedos caros, não precisa, né? Acho que um documentário que eu gosto bastante, que fala muito sobre isso, é eu nunca lembro se é o início da vida ou o começo da vida. Acho que é o começo. Da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, né? Acho que é o começo da vida. Ele tem 2 partes, né? E na primeira parte já se fala sobre isso, assim... Mesmo quando você pega famílias que vivem situações de vulnerabilidade social, que não têm condições de proporcionar bens materiais para a criança... Se você ter ali a presença, a interação, a comunicação... Seu filho vai se desenvolver, né? Bem ali dentro desses aspectos importantes. Então, a gente não tem muito... não tem muito segredo, não tem aquela coisa, aquela carta na manga, né? É tocar. Uma coisa... É super importante, por exemplo, o toque, né? Na hora que, por exemplo, a família... eu penso muito na mãe, né? Mas, enfim, o principal cuidador, ele tá trocando a criança... Ele só troca rapidinho, mas ele pode brincar, ele pode tocar. O toque é super importante, porque quando a gente toca o bebê e faz carinho, isso também estimula as regiões do cérebro que processam informação social. Isso também ajuda nos processos afetivos. É multissensorial, né? Tem a voz, tem o toque, tem o visual. Então, são muito... Tem a entonação da voz que a gente tende a fazer pipi, né? Com o bebezinho, que já muda um pouco também, né? Em termos de... É o manhês, né? Que as pessoas falam. E que é super adequado, né? Por muito tempo você falou assim, não pode falar assim com criança. Nada a ver. Não, lógico que pode. É o contrário. Exato. E o desenvolvimento se diferencia desde muito cedo, o desenvolvimento social se diferencia desde muito cedo em relação a meninos e meninas? Essa é boa. Olha, antes, né? Se a gente pensar em estudos mais antigos, eles vão apresentar diferenças um pouco mais importantes, digamos assim, né? Alguns estudos mais recentes mostram que essas diferenças, elas até existem, mas não são tão gritantes quanto a gente imaginava, né? Antes. Então, sim, a gente tem uma questão que é o papel dos hormônios durante o desenvolvimento do cérebro, né? Os hormônios, eles são importantes para
a estrutura ali, desenvolver o cérebro enquanto em termos de estrutura ali, de forma, quanto para o estabelecimento de conexões entre diferentes regiões. E a gente sabe que isso talvez é um pouquinho mais rápido, muito de leve, assim, nas meninas. Mas isso não são diferenças significativas ao ponto, por exemplo, da gente falar, olha, chegar num determinado ali período do desenvolvimento, os meninos têm 1 ano de atraso. Não, a gente não chega ao ponto de pensar em marcos tão distintos nesse sentido, né? Até porque a gente tem outras coisas que vão acontecendo depois de um certo tempo. Então, se a gente pensar a partir de 1 ano, com a aquisição de linguagem, né, das primeiras palavras, enfim, que também se fala que as meninas tendem a ter ali uma aquisição um pouquinho mais cedo do que os meninos, que também hoje em dia já se sabe que essa diferença não é tanto assim quanto se pensava. Isso também vai ajudando nos processos sociais, porque a partir do momento que você começa a descrever coisas, fica mais fácil das pessoas te entenderem, fica mais fácil de você se expressar, e aí a comunicação vai sendo facilitada. Tá. Né? Porque caminha muito junto, né? O desenvolvimento da comunicação, Sim, assim, da linguagem e o desenvolvimento desses outros aspectos, né? De percepção social, né? De outras habilidades importantes ali para a interação social. Então, nos dois sentidos, seria mais ou menos a mesma lógica do desenvolvimento. Isso. Quando você diz comparando meninas e meninas, né? Sim. E tem um outro ponto também, que eu acho que isso a gente observa diferenças individuais, né? Diferenças entre os bebês, que é um tópico que eu acho que talvez se discute menos em relação a outros pontos como, né, percepção de movimento, percepção de emoções, que é a questão da motivação social. Até por diferenças em características genéticas e até pensando na forma como esses cuidadores vão interagindo nesses primeiros momentos ali com a criança, isso muitas vezes vai moldar, né, o quanto a criança é motivada socialmente, ou seja, o quanto a interação social é reforçadora para a criança no sentido dela buscar. Tem crianças que buscam mais, porque estar com o outro traz sensações extremamente positivas, que a criança ainda não vai saber nomear, que é alegria, que é conforto, né? Ela vai aprendendo isso com o desenvolvimento da linguagem. E tem crianças que têm uma motivação social um pouco mais reduzida, ou seja, até sente ali um conforto, mas não precisa disso o tempo todo. Isso dentro do típico, dentro de uma faixa típica. Isso, dentro do desenvolvimento típico. Nem tô pensando em transtornos do desenvolvimento, nem nada disso. Então, Mais relacionado ao temperamento, talvez. Então, tem crianças que... A gente tem uma variação na motivação social entre as pessoas, de maneira geral, né? Tem indivíduos que vão buscar mais essa interação, e isso a gente pensar na vida adulta. E tem adultos que ficam mais tranquilos, assim, não tem essa necessidade de estar com pessoas o tempo todo. Sim. Até gosta, né? Com limites. Com limites. E tem pessoas que precisam disso o tempo todo. Mas você acha que a gente vê isso muito pequeno, de falar 1 ano, assim, né? Porque a gente costuma falar muito até nessa aula, de falar assim, olha, por volta de 1 ano, a criança, ela ainda tem uma necessidade grande de estar perto do cuidador, né? Isso é mais a regra, assim, aquela coisa de estar com alguém perto, né? Da segurança do apego, você Isso, diz, né? de estar perto de alguém, assim, né? Então, quando a gente fala buscar mais ou menos, também não é aquela criança com 1 ano que fica lá 1 hora sozinha, 2 horas sozinhas no ambiente, né? Que, assim, normalmente ele tem essa necessidade de estar no meio. Você acha que já desde pequenininho a gente já vê... Essas variações menores no desenvolvimento típico é mais difícil de ver. Mas a gente tem... É só os pais, por exemplo, pais que têm mais de um filho... A gente consegue ver um pouquinho mais isso, assim, né? O quanto o filho olha mais, faz mais sons, busca, né? Quando começa a andar, vai na direção do cuidador, explora menos o ambiente sem o cuidador estar junto. Então, a gente pode ter essas variações. A gente começa a ver esses sinais sutis no primeiro ano. Mas é claro que com o desenvolvimento da linguagem fica mais fácil, porque a criança, ela acaba expressando, né? Mas já dá para ver algumas... Já dá para ver que tem crianças que são... Os pais falam, né, é mais apegado a mim do que o outro é mais tranquilo. Se eu precisar deixar lá
né? Um tempo. Eu lembro uma vez, né, a Bruna, a primeira vez que ela foi deixar o João comigo. Acho que o João não tinha o quê? Ixi, não tinha um ano, acho. Tinha? Ele tinha, acho que no máximo um ano. E eu lembro que eu, né, Tati, toda preocupada, eu falei, meu Deus, ele vai chorar, ele vai estranhar, ainda mais uma pessoa que não Mas eu sabe deixei com o Leandro, na verdade. né? Aí eu sendo, né, desmoralizada. Brincadeira. Acho que não. E ele, assim, né, na hora que a gente pega ele, que tem essa figura ali de conforto, de apoio, a Bruna saiu. E ele tava o tempo todo ali com a gente. Então, assim, não foi uma criança que foi explorar o mundo. Não, tava ali pertinho o tempo todo, né? Então, já era uma criança que... A gente olha que como perfil, não é aquele cara que vai sumir no mundo de forma independente, sem olhar pra trás. A princípio, não parece, né, Bruna? Não. Mas ele nem chorou muito, porque nessa idade, acho que se eu Ele fosse não chorou sair nada. assim, ou na hora que eu chorou, saí, ficou o bom, Heitor não ia chorou. dar uma choradinha, assim. Nada, muito bem regulado, João. Eu tô na dúvida, assim, né? Porque eu saía pra trabalhar essa idade, né? Dentro do contexto, eu saía pra trabalhar. E ele ficava lá e ficava ok, né? Com pessoas conhecidas, assim, ele ficava ok. Essa era da vivência dele um pouco, né? Mas eu acho que também isso tem a ver muito com a postura dos pais, né? Porque às vezes os pais sofrem com essa separação. E aí os pais ficam... Ai, filhinho, você vai ficar bem, não chora. Não. A Bruna toda na sua serenidade, tranquilidade, falou, entrego Mas a a gente tem minha uma vida a idade que você, isso é tchau. típico, né? Que a gente fala que assim. tem uma ansiedade de separação típica e que é até esperada. Que é Sim. ali por volta, perto de 10 meses, que Não, costuma mas começar. o João teve uma época com relação à escola. Eu tinha dificuldade de deixar ele na Foi escola. mais pra ele frente, chorava. né? Acho que foi mais pra Foi frente. mais pra frente. Porque é uma idade ali que a gente fala que é aquela idade que às vezes a criança não quer nem deixar a mãe ir ao banheiro sozinha. Isso dura muito tempo, infelizmente, né? Mas de não deixar ir ao banheiro sozinha. Mas é uma coisa ali entre 10 e 12 meses que costuma ter uma ansiedade de separação mais típica, né, do desenvolvimento, que é uma idade que a criança tende a chorar, né? Um pouquinho mais quando se... Não estou dizendo que vai chorar todas as vezes. Tem criança que chora mais, tem criança que chora menos, né? Talvez seja isso. Mas eu acho, Grati, o que eu percebo, assim, né? Que depende muito da forma como os principais cuidadores colocam a criança para interagir com outras pessoas na rotina, no cotidiano. Então, voltando de novo... Ai, não tô... Sim, vamos falar do João de novo. Então, acho que assim, o João não estranhou a tia Tati e o tio Lê de cara, não chorou, mas porque o João sempre foi um bebê que vira e mexe, ficava com a avó, ficava com a tia ali, né, que mora... Tem uma rede de apoio ali importante, então... Não foi um bebê que foi criado única e exclusivamente durante meses, só com o pai e a mãe, sem acesso a essas outras pessoas. Então, eu acho que eu acabo olhando por esse, né, por esse caminho no sentido de que... Até se fala muito, né? Os primeiros meses tem que deixar ali a família se ajustar e tudo mais. A gente até entende que tem um ajuste familiar, mas é importante que o bebê possa ter outros modelos sociais desde cedo. Os primeiros meses, acho que os primeiros 3, 4 meses tem uma coisa ali que é uma vivência mais difícil, assim, né? Mas possa ter, assim, eu tô pensando assim. Não, sim. É isso, assim, tinha situações que o Heitor ficava tranquilo, em outras ele chorava um pouco quando eu ia trabalhar, eu ia sair dependendo do horário. Mas talvez deixe um fator, né? Assim, foi na época da pandemia, né? Que ele nasceu, assim. Então, a gente tinha muito menos convívio, assim, né? Mas, independente de ser isso ou não, isso eu acho que é, assim... O mais comum que eu vejo é esse bebê que por volta ali de 9, 10 meses começa a estranhar mais pessoas diferentes e começa a ter... não vou regredir, assim, porque até o momento que na escola de pediatria a gente fala muito, e os pediatras falam muito que é assim, agora o bebê não vem mais comigo. Entendeu? Assim, que no exame de fazer o bebê no consultório é difícil. O bebê menorzinho, de boa. 9, 10 meses, não quer ir pro colo do pediatra. Lá, mais tarde, 2 anos e pouquinho, já volta a ser um negócio assim, facilitar mais, né? Até, né, apesar de ser... como é um aspecto que é relativamente típico, e até tem um ponto aí que é saudável, porque... O bebê, ele tá dizendo o seguinte, né, bebê? Essa criança de 1 ano, quando ela tem esse tipo de comportamento, ela tá dizendo assim, eu diferencio o meu cuidador, meu porto seguro, de um estranho, né?
Então, tem um aspecto aí que é saudável. Então, acho que tem muitos pais que ficam preocupados chamando, de fato, isso de regressão, né? Quando a Bruna fala, isso começou lá na escola. Nossa, parece que o João regrediu. Não, né? É um período aí, tanto que esse processo de vinculação, de apego, ele é estendido, né? Tem crianças que você vai observar ali 9, 10, 11 meses... Tem crianças que você vai observar mais pra frente, né? Não tem uma data certa, digamos assim, né? Restrita, eu diria. Mas até 2 anos a gente observa esse processo. E é desejado, é esperado. É o bebê dizendo assim, olha, você não é quem cuida de mim. Não é você que me dá conforto, eu não sei quem é você. E isso é importante até... Porque um dos aspectos saudáveis desse processamento de informação social é diferenciar uma pessoa de outra, né? Então, assim, eu sei quem é a Grati com as suas características, eu sei quem é a Bruna com as características dela, e eu... Inclusive para preservação, né? Para segurança. Isso, é. Né? Exato. A gente não espera, até em termos de marketing, falar assim, um bebê de 1 ano que vai tranquilamente com estranhos por Não é aí. bom, Senão, não é bom, sim. imagina. O Qualquer um estranho pegou e sequestra. vai. Né? Eu tenho uma última, acho que é a nossa última pergunta antes do nosso quadro final, que é, eu vi recentemente uma pesquisa falando sobre, só que era mais focado na regulação emocional, né? Então, que eles identificaram que há uma diferença de bebês que ficaram na escolinha, na creche, de bebês que não ficaram, ou que ficaram com a família, com relação ao desenvolvimento da regulação emocional. Você sabe dizer se tem essa diferença com relação ao desenvolvimento social? Você diz creche, bebês, mais ou menos, que etapa da vida? Bebês, tipo, 6 meses, 7 meses. Eu não sei. Sim, Você né? tem algum Bebês. dado em alguma fase? Não, eu tô pensando assim, quando a gente pensa nos primeiros meses ali de vida, o primeiro ano de vida, esse bebê, ele precisa de alguém, né? A regulação emocional, ela vai se desenvolver a partir do comportamento do outro, na relação que esse bebê tem com esse outro. Então, precisa desse outro. E aí, nesse aspecto, se a gente tem um ambiente familiar positivo, ele pode ser mais protetor, ao meu ver, né? Na creche, a depender de quantos bebês tem lá por cuidador, o cuidador não vai fornecer, não vai ter esse tipo de contato. Ele vai se preocupar com as necessidades básicas. Comeu, dormiu, trocar a fralda. É o que a gente fala um pouquinho da história dos órfãos da Romênia, né? Que é uma história bastante conhecida, né? Quem não conhece, procure lá a história dos órfãos da Romênia. Agora conta um pouquinho, nossa. Vou contar brevemente, né? Que eu tô preocupada com o horário. Não, Tudo bem, pode Mas, falar. Que na Romênia, por muito tempo, né? A Romênia viveu dentro de uma ditadura, onde foi proibido o controle da natalidade. E aí, como era um país muito pobre, muitas famílias não podiam ter o controle da natalidade. E aí, tinham muitos filhos, não tinham condições de criar seus filhos iam para orfanatos, né? Só que nos orfanatos, tudo bem, as crianças tinham lá comida, né? Então, alimentação, higiene, sono. Mas essas crianças não eram estimuladas de nenhuma forma, nem em termos socioemocionais, nem em termos cognitivos. E essas crianças foram acompanhadas por muitos anos. Inclusive, o documentário Começo da Vida, que eu falei para vocês, a parte 2, fala um pouco sobre essa história e os resultados disso. Então, a gente tem crianças com mais dificuldades em regulação de maneira geral. Não só regulação das emoções, né? Mas regulação da atenção, regulação de um comportamento, de não conseguir mesmo desenvolver um bom autocontrole, porque não foi estimulado desde o início, né? Então, nesse sentido, a família pode ser mais... O ambiente familiar, se bem adequado, ele é mais protetor do que, de repente, a criança está numa creche onde não vai ter isso. Agora, se ela está num ambiente de muita vulnerabilidade e aí ela vai para uma creche onde tem um cuidador que consegue, ali dentro das possibilidades, fornecer esse tipo de interação, aí é mais positivo ela estar na creche. Então, eu não sei, eu não conheço esse estudo, eu não sei quais as características da creche nem das famílias, mas isso vai depender do ambiente, né?
Não, tinha limitações também com relação a isso. Então, assim, no comparativo geral, né, na média geral, é mais favorável a criança estar com a família no sentido da Família, regulação emocional. Sim, sim. Com Mas é certeza. lógico, né? Tem famílias e tem escolas, né? Então, É. né, pensando individualmente aí. Mas a gente tem um quadro que se chama Pode ou Deve. Fiquei pensando que pergunta. Pode ou deve? Pode Ai, ou meu deve, Deus. né? Então, assim, você pode responder que pode, que deve, que não pode, que não deve, tá bom? Fica à vontade. Tá. Pensando em perguntinhas que geralmente os pais se perguntam dentro dos temas que a gente conversa aqui, Tá, tá? tá. Você pensou em alguma? O que eu pensei é se vou trazer essa de qualquer forma, que é isso assim. Então, pode ou deve falar com essa entonação exagerada com bebês? É um pode quase deve? Acho que eu falaria, se uma pessoa que defende o desenvolvimento socioemocional, eu vou dizer deve. Porque é algo tão simples, né? Então, eu vou dizer deve. Que eu acho que o que as pessoas confundem, assim, o que eu acho que não deve. Falar errado. Né? Falar errado. Porque às vezes Exato. acontece, por exemplo, a criança mais velha que não fala o R. E aí você vai falar com a criança e você também não fala o R, né? Você põe o L no lugar do R, você fala ali, né? Então, assim, não deve falar errado. Isso. Né? Mas a entonação daquele, que bonitinho, que essa entonação é ótima, né? E a gente deveria, né? Coisa gostosa da titia, né? Sim, com certeza. Pode ou deve proporcionar um ambiente com vários tipos de interação social com várias pessoas diferentes? Pode, a depender da idade da criança, né? Porque se a gente pensar num bebê muito pequenininho, recém-nascido, se você tem lá, por exemplo, 20 pessoas no ambiente, aí é um excesso de informação social que aquele cérebro ainda não dá conta de processar. Então, assim, pode conforme a idade da criança. Mas não que os pais precisam ficar preocupados no sentido de, só convive comigo, com meu marido e com a avó, então vai ser um problema para o desenvolvimento dele só conviver com 3 pessoas? Depende por quanto tempo, né? Isso acontecer. Se isso acontece, né? Se a gente está pensando que a primeira infância, ali, os primeiros 5 anos, eles são muito importantes e tem algumas habilidades que a criança desenvolve ali na socialização, que é só com outras crianças. Que não são os pais, não são os avós. Eu acho que aí entra o negócio da escolha. Não é pode ou deve, mas eu vou perguntar, aproveitar que a gente falou disso, né? Que essa questão, assim, que muito mais que idade que eu preciso colocar na escola, né? E aí a gente fala muito também um pouco de, depende do que essa criança tem, né? Se a criança pode ter um parquinho que ela convive com outras crianças que está exposta. Mas a partir de que idade, então, você acha que ela precisa realmente estar nessa coisa, né? Então, assim, vamos perguntar se é um pode ou deve conviver com outras crianças com 1 ano. Vou inventar 1 ano aqui. Você acha com que idade? Com mais conforto, assim, com certeza, né? A partir de 1 ano e meio, 2, que é quando a criança já fala algumas palavras. A criança já tem ali algumas habilidades, por exemplo, que envolve brincadeira, que envolve ir até o outro também, né? Para pedir ajuda. Eu acho que o primeiro ano de vida da criança é um momento tão importante do fortalecimento dessas conexões sociais, emocionais e a necessidade de ter uma rotina para atender ali uma série de demandas e até para auxiliar nos processos de regulação, que eu acho que um ambiente com excesso de estímulo talvez atrapalharia. Então, acho que o primeiro ano, ele a depender, obviamente, da família, mas... E a gente sabe que tem pessoas que precisam, né? Assim, Sim, não tem jeito, você vai fazer a gente não tá falando aqui, né, do que é o ideal, jamais. O que é real, né? Mas assim, tem famílias em que a mãe pode ficar com a criança, mas ela fica pensando, será que eu tenho que pôr na escola com essa idade? Será que precisa Será que demais, Será que eu tô né? privando de alguma coisa? Não. E se ela tá dando essa oportunidade, né, em casa? Na hierarquia das interações sociais, o mais importante é a interação social com os pais primeiro. Depois com no os primeiro pais, ano de né? vida, com certeza. Né? Agora, se falar assim, a criança já tem 3 para 4 anos e só tá em casa com os pais. Vai falar, opa, aí já começa a ficar mais complicado. Porque daí como que vai partilhar brincadeira, como vai, né? Aí tem algumas coisas que vai ajudar no desenvolvimento, né? De aspectos simbólicos, do faz de conta, que por mais que os pais estimulem, não é a mesma coisa. Até nas questões de regulação mesmo, né? A criança, ela aprende a regular primeiro o outro, depois a si.
Então, precisa dos pais. Aí, até para o desenvolvimento de outras questões, né? Maravilha. É isso. aí. Muito bom. Muito obrigada, Tati. Muito bom. Queremos que você volte, tá bom? Para falar de outros temas. Me convidem. Então é isso. Então comentem aí, né? A gente não É. pede pra vocês comentarem, mas é importante comentar porque a gente precisa direcionar os temas, né, dos nossos próximos encontros de acordo com o interesse. Com as dúvidas, né? A nossa ideia é trazer a neurociência para ajudar nessa criação dos filhos de uma maneira confiável, segura. Então, comentem. Tranquila, né? Eu ia falar descomplicada. Isso, Descomplicada, tranquila. exato. Essa é a ideia também. Então, é isso. Então, bom estar com todos vocês e nos vemos na próxima. Obrigada, gente.